Essa história se passa no mundo moderno, onde a inteligência artificial substituiu os seres humanos no trabalho pesado, e o nosso prota, que não tem lá essas condições, acaba encontrando uma dessas inteligências artificiais no lixão, e com a ajuda da avó dele, ele consegue fazer o robô voltar a funcionar. Mas um dia o mundo é pego de surpresa por uma doença misteriosa que transforma as pessoas em zumbis, e o nosso prota foi uma dessas pessoas que foram infectadas. E a nossa wife, o robô, vai fazer de tudo para proteger ele e conseguir achar a cura para essa doença. E a nossa história começa com um repórter falando que esse momento é verdadeiramente histórico. Há alguns segundos, o Apollo 11 pousou em segurança na Lua. E passo a passo, essa tripulação de uma pessoa está lentamente indo para a superfície da Lua. Esse é um passo pequeno para ele, mas é um grande salto para a humanidade. O herói deixando as primeiras pegadas nessa vastidão conhecida como espaço. Eu apresento a vocês o futuro milagroso nascido do trabalho da humanidade, a inteligência artificial. Em 1950, perto do fim dos seus últimos anos, Einstein anunciou a tão esperada conclusão da sua teoria de tudo. Ele unificou as forças gravitacionais, eletromagnéticas, fortes e fracas do mundo. Em pouco tempo, a humanidade passou por uma revolução comercial que impulsionou a várias gerações. Em 1960, a Assembleia da União Mundial se reuniu e anunciou as 3 leis da robótica em um espaço para controlar as inteligências artificiais. E a primeira lei é que, sob nenhuma circunstância, um robô pode prejudicar o ser humano. E a segunda lei, um robô deve obedecer às ordens humanas, desde que não haja conflito com a primeira lei. E a terceira lei, um robô pode se proteger, desde que não haja conflito com a primeira ou a segunda lei. Esses 3 princípios se tornarão a base da inteligência artificial. Os trabalhadores da inteligência artificial logo encheram as ruas. E em 1976, a necessidade de trabalhadores humanos havia tecnicamente desaparecido. Por fim, quase 80% da população mundial não precisava mais trabalhar. A humanidade foi finalmente libertada do trabalho cansativo. E em 1976, depois de muitos grandes avanços científicos, a economia mundial entrou em uma era dourada. A cena corta para um lixão e o nosso prota está desenhando o trator na frente dele. Ele costuma passar o dia dele desenhando as coisas do lixão. Mas nesse dia algo inesperado aconteceu, e ele fica surpreso quando vê aquele robô caindo. Mas o que é isso? É uma inteligência artificial? E ele fica olhando para ela. A cena corta para a casa da avó dele. Ela fica olhando as notícias sobre uma doença que faz a pessoa tossir sangue. E então o prota chega na casa dela, chamando o nome dela várias vezes. E ela vê na notícia que os cidadãos devem prestar atenção, especialmente na higiene, para não pegar essa doença. Então ela percebe que ele voltou e acaba fechando o programa. E ele, todo feliz, diz que achou algo incrível para mostrar para ela. E ela pergunta por que ele tá fazendo tanto alvoroço. E ele, todo empolgado, mostra o robô que ele conseguiu. Isso não é apenas um corpo de uma inteligência artificial? Vamos pesá-la, eu vou pagar pela sucata. E o prota diz que não tá ali para isso, ele não quer vender o robô. E ele fala pra avó que o robô ainda tá se movendo. Ah, então a fonte de energia dela ainda tá funcionando? Então acho que eu posso te pagar mais um pouco por ela. E ele diz que não é isso, que ele quer que a avó salve o robô. E ela fica sem entender muito bem o que ele tá falando, como salvar o robô. E ele fica implorando pra ela, falando que ela é boa em consertar essas coisas. Então a avó pergunta se ele tem algum dinheiro. E ele diz que nunca pediria a avó dele para trabalhar de graça. Aqui está toda a minha fortuna, você pode ter tudo. E parece que ele tem 1.500.000 mark, que é a moeda deles. 1.500.000 marks? Ei, você não pode comprar nenhum hambúrguer com isso. E ela dá um cascudo nele. E ele fala pra ela que pelo menos dá pra comprar um cheeseburger. E ele fica implorando pra avó salvar a inteligência artificial. E no fim ela acaba concordando e fala pra ele parar de agonia agora. Um tempo depois, a avó restaura o corpo da inteligência artificial e acaba colocando a cabeça de coelho no lugar da dela. Mas o que é isso? Já se passaram 3 dias, mas... Por que você colocou essa cabeça nela? Você ainda tá reclamando? Você sabe quanto custa uma peça de rosto? Se você quiser um rosto diferente, então você vai ter que pagar por ela. E o prota fica se perguntando por que as inteligências artificiais usam o mesmo tipo de roupa. E a avó fala que para distinguir as IAs dos seres humanos, elas só vestem roupas pré-aprovadas e que os criminosos que desobedecerem essa lei serão jogados na prisão. Então a IA começa a funcionar. Uau, ela tá se mexendo, que incrível! E ela se pergunta onde ela tá, que ela foi definitivamente eliminada. Já ele fica aliviado e diz que tá agradecido por ela estar viva ainda. Então ela pergunta se ele é o mestre dela, e ele diz que sim, e que o nome dele é Neville. E ele pergunta o nome dela, e ela diz que o nome dela é M10 6555. E ele fica se perguntando, dizendo que isso é muito estranho para um nome. Então ele fica ali pensando, e ele olha para uma barra de chocolate,
E então ele tem uma ideia. Que tal, Rusty? Tudo bem se eu te chamar assim de agora em diante? Ei, garoto, isso é tudo, então pode ir agora, a avó fala. Ele agradece de novo pela avó ter salvado a Rusty. Eu trarei dinheiro suficiente da próxima vez. Então quando eu fizer isso, por favor, eu quero que você construa um rosto lindo pra ela. E a avó fica ali em silêncio. E depois do Neville sair, ela começa a tossir. E parece que ela já foi contaminada pelo vírus. Parece que não vai demorar muito agora. Tempo depois, na casinha do Proto, um prato vai caindo no chão, então ele quebra. E ele pergunta se a Rusty tá bem. E ela começa a pedir desculpa. E ele diz que tá tudo bem, que é apenas algo que ele encontrou no ferro velho e que não tem muita importância. E ele pergunta pra ela se ela não pode chamar ele de outro jeito, sem ser mestre, porque é um pouco constrangedor. E ela acaba derrubando as outras coisas. E ele começa a rir daquela situação. Isso é perfeito, eu já tava querendo limpar essa pilha de lixo há muito tempo. Então isso é muito melhor. E ele agradece a ela. E ela pede desculpas e diz que os parâmetros de rede neural dela foram corrompidos. Por isso as funções motoras dela tá muito ruim. E ele diz que entende que a avó dele mencionou isso. Ela diz que no momento vai ser um pouco difícil ajudar o jovem mestre. Está tudo bem, não há necessidade de fazer nada por mim. E você ainda continua me chamando de mestre. Seção 2, artigo 1 da Lei IA. Uma IA não pode permitir que os seres humanos sejam prejudicados por negligência. Uma IA que não pode ajudar o seu mestre deve ser descartada. Por favor, faça isso, mestre. Se eu pudesse ser útil dessa forma, então seria melhor sim. Ah, então é isso que a lei diz? Ele fala. Então não tem jeito. Deixe-me ver, o que eu posso fazer? Então ele tem uma ideia. Sorria, eu quero ver o seu sorriso, Rusty. E ela não entende o que ele quer dizer com isso. Eu já deveria imaginar que isso é um pouco impossível agora com essa cabeça de boneca. Então eu pensei em um plano. Haverá um curso de artes em 3 meses. E o grande prêmio será definitivamente suficiente para comprar um novo rosto para você. Então ela fala que lamenta informar, mas ela deve ser incapaz de sorrir mesmo com um rosto diferente. Que para ela expressar emoções como os humanos é impossível. E ele pergunta como é que ela sabe disso se ela ainda nem tentou. Ele diz que tá ansioso para ver isso, porque com certeza ela vai conseguir sorrir para ele. Certo, você tem alguma ideia digna de primeiro lugar? E ela fica pensando. Em relação à sua declaração anterior sobre como devo me dirigir a você, a lei IA determina que eu não posso chamá-lo apenas pelo seu nome, mas eu posso te chamar de jovem mestre Neville em vez disso. E ele diz que para ele tudo bem. Tempo depois eles vão no lixão pegar algumas coisas. Eles até dormem juntos, que fofinhos, cara. Enquanto isso ele vai treinando os desenhos dele pra competição. E ele treina tanto que acaba dormindo na mesa. E a avó dele continua mal enquanto pesquisa sobre esse vírus. Então Neville vai até a casa dela e diz que conseguiu o primeiro lugar e que ganhou o grande prêmio da competição. E que com isso ele vai poder comprar um novo rosto pra ela. E ela fica feliz por ele e dá um sorrisinho. Então, esse é o meu novo rosto? Caramba, rapaziada, o pessoal mandou bem aqui, hein? E ele fica todo empolgado falando que ela é muito bonita, que parece uma celebridade. E a Rusty fala que acredita que isso foi um engano. Esses olhos grandes e até mesmo o formato do rosto dela é um pouco diferente. E o Neville pergunta o que ela quer dizer com isso, que ele adorou a aparência dela. Enquanto isso, a avó fica tossindo. Então agora você poderia sorrir pra mim, por favor? Você quer dizer sorrir desse jeito? Depois de um sorriso desse até eu saia correndo, hein? E o Neville fica em silêncio com o sorriso macabro dela. E ela pergunta o que ele acha do sorriso dela. E ele fica sem saber o que responder. E a avó continua tossindo sem parar. E o Neville percebe que ela não tá bem. Vovó Dorothy, qual o seu problema? Você está doente? E ela empurra ele falando pra ele sair de perto dela. Eu estou um pouco cansada. Eu preciso descansar só um pouco. Então se apresse e saia daqui. Tá bom, eu entendi. Você tem que se cuidar, vovó. Se precisar de alguma coisa, por favor me ligue, ok? Então ele fecha a porta. E ela tossindo vai caminhando até o espelho. E parece que o vírus está cada vez pior no corpo dela. E os olhos dela começam a mudar de cor. Enquanto eles vão andando pela rua, o Neville fala que está muito preocupado com a vovó Dorothy. Tem havido uma gripe por aí, mas não pode ser isso. O Neville diz isso enquanto a Rusty vai tentando sorrir. Isso é muito assustador. Eu ouvi dizer que não há cura para essa doença. E essas caras que ela tá fazendo aqui são muito boas, velho. Ei, Rusty, não há necessidade de você forçar um sorriso assim. Sorrir é algo que vem naturalmente. Ela diz que não tem certeza se entendeu muito bem. E diz que não entende esse conceito de sorrir. Bem, acontece quando há algo engraçado ou feliz. O Neville fala. E a Rusty fala pra ele por favor se livrar dela, porque ela nem consegue sorrir. Eu não sou nem capaz de cumprir o único comando do jovem mestre. Isso é claramente uma violação da seção 2, artigo 1 da Lei da Inteligência Artificial. Em outras palavras, eu sou apenas uma sucata, cuja existência não pode ser tolerada.
E o Neville fica bravo com as palavras dela. Pare com isso, não fique dizendo essas coisas. Eu só vou dizer isso uma vez, então ouça com atenção. Não importa o que essa lei diga, eu nunca farei nada como abandonar você, Rusty. Porque os humanos... E ele começa a lembrar da mãe dele. Porque os humanos nunca... E ele recebe um tapa da mãe dele. E ela vai indo embora. Os humanos, eles nunca abandonariam a família. E você é a minha família, Rusty. Nunca mais fale essas besteiras de novo, ok? E de repente o nariz dele começa a sair sangue. Mas o que tá acontecendo? E ela pergunta o que tá acontecendo com ele. Então ele começa a ter aquelas mesmas tosses que a avó tava tendo. Então ele cai no chão vomitando sangue. Então a Rusty pega ele e começa a correr pela rua, mudando para o modo de navegação. E mostra o hospital mais próximo. Depressa, eu tenho que me apressar. Eu tenho que chegar no hospital logo. Então ela percebe algo e ela para de repente. E ela vê que toda a cidade já foi contaminada. A cidade foi tomada pelos zumbis. E alguns que ainda não se transformaram começam a correr para tentar salvar a vida deles. Aviso de anormalidades detectadas. Conectando-se ao banco de dados central. Analisando o cenário atual. E o zumbi aparece atrás dela. Ele vai caminhando em direção a ela. E ela começa a usar o sistema para poder analisar esse zumbi. E ela vai analisando as células e as digitais dele. E o sistema dela identifica que aquilo não é mais um humano. A análise está completa. Esse sujeito contém poucos traços de DNA humano, designando o humanoide desconhecido como uma espécie perigosa. Portanto, de acordo com a lei, seção 2, artigo 1 e a seção 3, artigo 1 da lei da IA, todos os elementos considerados uma ameaça para os seres humanos devem ser eliminados. E ela se prepara para atacar ele. Então de repente o Neville começa a tossir e parece que ele já está se transformando no zumbi também. E ele olhando para a cidade vê que tá tudo um caos já. E a avó dele olhando pela janela vê que a cidade já foi de arrasta para cima. Então é assim que as coisas terminam. Ela abre a gaveta, tem uma arma lá dentro. Parece que eu não consegui fazer a tempo. Ih, rapaz, coitada da avó, velho. E a Rusty fala que eles não são mais seres humanos. Todos os elementos são considerados uma ameaça aos seres humanos. Todos eles devem ser eliminados. E o Neville escuta o que ela tá falando. Rusty, não faça isso. A seção 1 do artigo 1. Um IA nunca deve fazer mal aos seres humanos. Eu não ia muito à escola, mas eu sei que se um IA quebrar uma lei dessas, ela se tornará uma sucata. Você não deve machucar ninguém. E ela fica olhando pra ele. Então ela joga ele no chão. Rusty, mas o que você tá fazendo? Quem é você? Cadê o mestre Neville? Do que você tá falando? Sou eu, Neville. Identificação de voz falhou. A identificação de íris falhou, classificando o sujeito como uma espécie perigosa à humanidade. Você não é o jovem mestre Neville. Eu preciso encontrar ele. Eu preciso encontrar o jovem mestre Neville. E ela se afasta dele e começa a gritar pelo Neville. Ei, espera, Rusty. Eu estou aqui, ele diz enquanto vai tossindo. E os outros zumbis vão se aproximando dele. Jovem mestre Neville, pra onde você foi? Cadê você? Então ela olha pro lado e vê uma outra inteligência artificial. Por favor, me ajude, Elisa. Eu estou perdendo o controle, por favor, me leve ao hospital. Verificação de biometria falhou. Você não é o meu mestre. Ela faz a mesma coisa que a Rusty fez com o Neville. O que há com você? Volte aqui, Elisa, sou eu. Há exatamente 20 horas e 17 da noite, 4 de setembro de 1976, foi confirmado o falecimento da mestre. A Lei da IA, seção 18, artigo 8, para proteger a privacidade do mestre. Em caso de morte, todos os dados dentro da IA devem ser apagados. Dados apagados com sucesso. Esse cara que também é uma IA fala. E a Rusty vai olhando para todas aquelas inteligências artificiais se desfazendo dos seus mestres. Então ela volta para a casa do Neville para procurar ele. E ela vai entrando na casa. Essa é a residência do jovem mestre. Nenhuma marca biológica detectada. E ela vai olhando ao redor e vai vendo os desenhos que o Neville fez. Então ela começa a ter memórias do Neville. O Neville desenhando ela. O Neville desenhando a avó dele. E ela fica pensando em tudo aquilo. É isso, ele deve estar na casa da vovó Dorothy. Então ela vai na direção da casa da avó. E ela vai entrando na casa. É a residência da vovó Dorothy. Procurando por assinatura biológica. E ela vai passando pelo quarto e vê a avó caída ali. Então ela se aproxima para ver. E enquanto olha para a avó do Neville, ela vai lembrando das coisas que a avó falou pro sistema dela. Que o Neville foi abandonado por sua mãe quando tinha 5 anos. Que ele provavelmente simpatizou com você porque você também foi abandonada por alguém. Então para ele você não é apenas uma sucata. Você é a família que ele desejou mais do que qualquer coisa. É por isso que você tem que me prometer uma coisa, Rusty. Que não importa o quanto ele mude, você vai ficar do lado dele.
E a Rush coloca um pano em cima da avó e confirma a morte dela. A localização do Jovem Mestre Neville atualmente é desconhecida. Eu preciso localizar o Jovem Mestre Neville, ela diz enquanto vai saindo da casa. Pra onde será que ele foi? Eu preciso achar o Jovem Mestre. E alguns zumbis vão se aproximando dela. E eles vão indo pra tentar morder ela. E ela vai se esquivando deles. Eu tenho que eliminar esses obstáculos. E ela começa a carregar um poder e vai ir pra cima deles. Mas então o Neville aparece e entra na frente. Essa criatura é perigosa. A assinatura biológica é similar à do Jovem Mestre Neville. E o Neville começa a gritar pros outros zumbis. E ele fica gritando pra tentar afastar eles. E parece que deu certo, os outros zumbis vão se afastando. Rusty, você está bem? Eu estava procurando por você. Eu preciso te dizer algo. A identificação de Iris falhou. E a identificação de voz também falhou. O sistema dela fala. A minha cabeça tá confusa. Eu não vou conseguir aguentar muito mais. Rusty, por favor. Nesses últimos 3 meses, você foi a minha família. Você me deixou muito feliz. E ela fica olhando pra ele sem dizer nada. Muito obrigado, Rusty. E ela pensa que esse não pode ser o Jovem Mestre Neville. Não, não pode ser. Não, eu acho que ele não é. Ele não pode. Não, ele não é o Jovem Mestre Neville. E ela começa a chorar. Não, Jovem Mestre. Parece que ela se deu conta que era ele agora. Jovem Mestre, você consegue me ouvir? Ela diz desesperada. Não, Jovem Mestre. E as lágrimas dela vai caindo no rosto dele. Tadinha, cara. Pô, até eu fiquei com pena agora. Olhe para o meu rosto, Jovem Mestre. Eu finalmente consegui sorrir. Olhe, eu sorri pra você. Ah, tadinha, velho. Você consegue ver? E o Neville já se transformou no zumbi e ele vai pra cima dela pra tentar morder ela. Em 4 de setembro de 1976, devido ao vírus mais tarde conhecido como P-influenza, e ela fica abraçando ele com todas as forças. A humanidade teve uma redução populacional de 70%. No entanto, os infectados não morreram e o Neville fica mordendo o braço dela. Eles simplesmente adoeceram. Notícias sobre o desastre. Começou em 4 de setembro, no mundo todo. Um vírus sem precedentes destruiu a humanidade. A União Mundial formou uma organização de desastres e segurança. E eles estão prevenindo que o vírus se espalhe e estão descobrindo a raiz da causa. A Organização de Desastres e Segurança renomeou o vírus como P-influenza. O P-influenza continua a se espalhar da Europa para toda a Ásia. No continente norte-americano, mais de 40% da população foi infectada e as cidades estão totalmente paralisadas. Após as pesquisas da Organização Mundial da Saúde, é apresentado que a estrutura do DNA do infectado é diferente que os dos seres humanos. A Organização de Desastres e Segurança não os veem como seres humanos mais e decidiram nomeá-los como criaturas. Hoje, civis irritados iniciaram a manifestação, exigindo uma solução para essa situação em frente ao gabinete do governo. Recentemente, a taxa dos infectados pelo P-influenza aumentou em 45%, mas o governo não apresentou nenhuma reação contra. Já faz 216 dias desde o início do surto, e agora a quantidade de criaturas já ultrapassou 70% da população mundial. Será que há alguma esperança para nós agora? Será esse o fim da humanidade? As pessoas adoeceram por causa de um vírus desconhecido. Hoje é o dia 231 após o incidente do vírus. Nos primeiros 3 dias, eu ouvi que esse surto estava acontecendo no mundo todo pelas notícias. Agora que a rede está offline, eu não posso mais ouvir as notícias. Muito obrigado como sempre, eu voltarei aqui de novo mais tarde, ela diz. E o zumbi não tá indo pra atacar ela por algum motivo, provavelmente porque ela é um robô. Deve ter alguma coisa a ver com o cheiro, sei lá. A função das IAs parou, ou eles não reconheceram seus mestres, então eles partiram para outro lugar. Agora não há mais nenhuma IA, exceto eu nessa cidade. E ela vai caminhando pela cidade. Caramba, eu gostei dessa arte, hein, velho? O pessoal mandou bem. Como está o mundo lá fora? Será que as pessoas podem curar essa doença? E de repente ela escuta um grito de alguém. E tem um sobrevivente fugindo de um zumbi. Droga, eu deveria ter pousado no telhado. Mas esse vento maldito acabou me tirando da posição. E ele acaba tropeçando e caindo. E o zumbi já vai com a bocona pra cima dele. E ele fecha os olhos achando que aquele já era o fim dele. Mas quando ele olha, ele vê que a Rush tá ali. E ele fica desesperado pela Rush ter sido mordida pelo zumbi. Não, não pode ser. O único sobrevivente desse setor. Não. E ela pergunta se ele tá bem. Ei, o que você tá falando? Isso não é um momento pra se preocupar com os outros. Eu não sei se isso é tarde demais, mas primeiro vamos cuidar da sua ferida. Parece que ele não percebeu que ela é uma inteligência artificial. E vê uma cacetada de zumbis se aproximando deles. Droga, isso é mal. Se você me der licença, ela diz enquanto vai pegando ele. Então ela pega ele no colo.
e sai a voada pelos bichos. A bicha é rápida, viu? Certo, eu tenho que pensar. Essa roupa, a aparência dela. Ela é uma empregada IA. E a Rush vai se afastando dos zumbis. E depois de parar num lugar seguro, ela pergunta se ele tá ferido. Ei, me coloque no chão agora. E ele começa a se recompor. Eu sou um membro das forças da ONU, Distrito EU, Divisão 93. Meu nome é Irving. Prazer em conhecê-lo, Irving. Eu sou a empregada IA, meu nome é Rust. Rust? Mas o Rust não é o nome da marca do chocolate? E ele pensa que o mestre dela deve gostar muito de chocolate. Então ele diz que através de uma imagem de satélite, identificaram um sobrevivente no setor EU 315 e que ele foi enviado ali para resgatar o sobrevivente e pergunta se é alguém que ela conhece. Ela pede desculpa e diz que não entendeu muito bem a pergunta dele e diz que, como ele viu antes, havia muitas pessoas se movendo e ela diz que há 35.806 pessoas vivendo no setor EU 315. Parece que ela considera os zumbis pessoas também. Se você for mais específico quanto às pessoas, eu poderia ajudá-lo. Ele é um homem? É uma mulher? Qual é a altura dele? Qual é a sua aparência? Não, peraí, tá tudo bem. Vamos ver o seu mestre, ele diz. Parece que essas coisas não são muito adaptáveis, se referindo às IAs. De acordo com o relatório, as IAs não conseguem reconhecer as criaturas como seus mestres. Me siga, eu vou te levar até o meu mestre, ela fala. Parece que o mestre dessa IA não foi infectado. Talvez essa missão vá acabar mais rápido do que eu pensei. E a Rush sorri enquanto fica cantarolando uma música. E ele fica surpreso com isso e pergunta se ela realmente está sorrindo. E ela diz que sim. É porque eu estou feliz, já que fazem 231 dias desde que não recebemos um convidado. Se você estiver se sentindo desconfortável, eu posso mudar minha expressão facial. Não, não é isso. Como assim? Como assim um IA feliz? Não faz sentido. Isso sequer é possível? Ele pensa. E eles vão chegando na casa do Neville. Jovem mestre Neville, eu cheguei. Jovem mestre, temos uma visita. Olá, meu nome é Irving, eu sou das forças da ONU, ele fala. E o Neville começa a olhar pra ele. Caramba, o Neville tá bravo, hein? E o cara começa a gritar. E o Neville vai pra cima dele pra tentar morder. Não, jovem mestre, não faça isso. E ela segura ele. Jovem mestre Neville, você não pode atacar ele. Ele veio aqui pra nos ajudar. E o Irving, desesperado, já aponta uma arma pra ele. Essa maldita sucata, o que ela tava pensando? Você está querendo me dar de jantar pra uma criatura dessas? Não, não é isso. Eu entendo a sua reação defensiva. Por favor, se acalme e me ouça. Cala a boca. Como é que eu vou ouvir você? Eu vou acabar com esse monstro agora. Me escute. O jovem mestre não fez nada de errado. O jovem mestre Neville, ele entende o que eu digo. Não, eu não acredito nisso. Não minta pra mim. Como isso é possível? A lei da IA, artigo 1, seção 5. Uma IA jamais pode mentir para um humano, não importa as circunstâncias. Por favor, veja. Ele não irá atacá-lo. E ela começa a soltar o Neville. E o Neville parece que obedece às ordens dela. Então ele se acalma e fica olhando pro cara. E o cara fica olhando pra ele também sem entender nada. Então já vai anoitecendo. Eu estou tão feliz. Já fazem 231 dias desde que alguém comeu conosco. Que fofinha, cara. Pode comer o quanto quiser e me diga se quiser mais. E o cara agradece. Enquanto o cara vai comendo, o Neville fica olhando pra ele. E aí, rapaziada, imagina vocês acordando com um bicho parecendo o Neville do lado da cama de vocês. Mó fofinho, né não? Fala aí vocês. Então o Irving fala o que ele tá fazendo. Eu nunca ouvi falar de uma criatura que consegue entender o que nós falamos. E ele pergunta se ela usa algum tipo de remédio para controlar ele, ou se ela envia algum tipo de frequência que só essas criaturas podem entender. E ela diz que no começo não era assim. Ele sempre me mordia quando tinha chance, e ele não comia comida normal. Felizmente os infectados não morrem ou ficam fracos se ficarem com fome. Mas um dia eu vi ele comendo algo no canto da parede, seres vivos como cães abandonados ou ratos. O jovem mestre Neville se tornou violento por causa desse vírus, e eu não sabia como cuidar dele desse jeito. E depois de 195 dias, ele começou a entender as minhas palavras pouco a pouco. Agora ele pode fazer uma simples comunicação. No momento eu não sei a razão pela qual a situação do jovem mestre está melhorando. A doença do jovem mestre? Não. Esse vírus que ele tem pode ser curado. E o cara fica pensando no que ela diz. Essa doença pode ser curada. Eu acredito nisso. O que ela tá dizendo? Que isso é uma doença? Certeza, essa IA, ela ainda pensa que essas criaturas são humanos? Desculpe, mas eu posso fazer uma pergunta? Como está a situação lá fora? Aqui não temos energia e nem internet, então não sei como as coisas estão. E o Irving fala que a situação lá fora não mudou muito. Atualmente 70% da população mundial viraram essas criaturas. Estão tentando fazer pesquisa sobre esse vírus, mas eles não fizeram nenhum progresso em relação à causa ou à origem, muito menos à cura do vírus. O governo mundial não apresentou nenhum plano e parecem despreocupados. Para ser honesto, não possuímos nenhuma solução. Nós não temos mais essa coisa de esperança.
Atualmente todos estão desesperados e ela fica surpresa com o que ele diz. Mas isso é a história de um mês atrás. Agora a situação mudou. O governo mundial apresentou um plano que vai resolver definitivamente essa situação. Eu não posso dizer ainda porque é uma informação confidencial, mas obviamente em um ano, não, em meio ano, podemos acabar com esse desastre. Mas essa criança é um caso especial. Eu não sei se o progresso da infecção está diminuindo ou se ele pode realmente ser curado. Mas se você levar esse garoto para a equipe médica, eles encontrarão uma resposta. Quando eu chegar à base, eu enviarei uma equipe de resgate, então não vá para nenhum lugar e espere. Então a Rush agradece a ele. Então depois de ele sair da casa do Neville, ele fala que não há sobreviventes e que no fim das contas foi tudo perca de tempo. Então essa foto do satélite foi dessa IA doméstica, por causa que ela é uma IA que consegue sorrir. Ela confundiu o departamento de inteligência. Então o celular do Irving começa a tocar. Esse é o oficial da operação, a lei marcial da emergência. Divisão 93, Tenente Irving. Sim, aqui é o Tenente Irving reportando a situação. O resultado da busca do setor EU-315, não há sobreviventes. O sobrevivente, entre aspas, que o satélite localizou, era na verdade uma IA doméstica. E o superior dele fica sem entender o que ele tá falando. Mas que merda é essa? É realmente possível uma IA doméstica estar se movendo sem seu mestre? Enquanto isso, a Rush vai dando um banho no Neville e fala pra ele ficar quieto porque ele só fica se mexendo. E o superior do Irving pergunta se ele tem algo pra relatar. Ah, sim, sobre isso. E um zumbi vai se aproximando dele. Ele já dá um HS no zumbi. E o bicho tá com raiva, mesmo o zumbi morto, ele fica atirando no zumbi. O relatório significativo. E ele vai lembrando do que a Rush falou, que o jovem mestre Neville entende o que ela diz. E que ele pode ser curado. Ela acredita muito nisso. E o Irving fala pro superior dele que não há nada significativo para reportar. Era apenas uma IA defeituosa que acha que as criaturas são humanas. De qualquer forma, eu presumo que seja um modelo quebrado e defeituoso da IA. Cara safado, velho. E o superior fala que então ela tá violando uma das leis da IA doméstica. E o Irving fala que atualmente eles estão a 500 km do lugar e ele passa a localização pro cara. E o cara diz que o batalhão de soldados Mecha estão conduzindo a missão. E que depois de eliminar todas as criaturas do setor 362, o cara vai entregar o comando da missão pro Irving, destruir a cidade do Neville. Você não pode deixar nem mesmo uma única criatura viva, entendeu? Sim, eu entendi, o Irving fala. E enquanto o Sacana planeja tudo isso, o Neville fica se divertindo com a Rush na banheira. Já se passaram 231 dias desde o surgimento do P-Influenza. O Tenente Irving, que visitou o nosso setor, disse que o governo tinha um plano para lidar com essa situação e prometeu enviar uma equipe de resgate. E depois de esperar sem qualquer promessa, finalmente eu vi um raio de esperança. É hoje, depois de 3 dias. Eu vi outra esperança. Não. Eu vi um milagre. Enquanto ela diz isso, um monte de caça vai se aproximando da cidade que eles estão. E a cena corta para a casa do Neville. A Rush percebe que o Neville está escrevendo algo na parede da casa. Não, jovem mestre. Você pode acabar se machucando com isso. Me dê isso. Eu vou jogar esse pedaço de vidro fora. Mas o que é isso que você fez? E ela fica impressionada com o que vê. E ela vê que o Neville fez um desenho dela na parede. Jovem mestre, essa sou eu, certo? Ah, que fofinha, cara. E aí, rapaziada, vocês gostariam de ter uma inteligência artificial dessa na casa de vocês? Hã? Conta aqui nos comentários. E ela pergunta pro Neville se ele consegue desenhar de novo agora. E ele balança a cabeça afirmando. Parece que o Neville tá entendendo ela realmente, hein, rapaziada? E ela fica toda empolgada. Ah, cara, olha essa carinha dela. Então ela levanta e diz pra ele esperar ela ali, que ela vai comprar alguns materiais pra ele desenhar. O jovem mestre Neville, depois de 234 dias, ele finalmente consegue voltar a desenhar. Ele tá pouco a pouco expressando seus pensamentos. Essa é a prova de que a sua função cerebral está se recuperando lentamente. Parece que essa doença de fato é curável. Eu não posso descrever o quão feliz eu estou agora. Parece que eu tô voando pelos céus. Então de repente ela para e ela escuta um barulho de avião passando. E ela vê aqueles caças se aproximando. Aeronaves? A equipe de resgate que o Tenente Irving enviou? Não, mas isso é estranho. Então ela começa a analisar os caças com a inteligência dela. Resultado da identificação. Esse é um modelo XB-7K. Eles obviamente não são aeronaves de resgate. Peraí, essas aeronaves são usadas para bombardear? Então um monte de bomba cai na cidade e esbagaça tudo. E ela é empurrada para fora da explosão. E por sorte ela não se machucou. Aviso, uma situação anormal foi detectada, acessando o banco de dados central, e ela vai olhando para todos aqueles zumbis pegando fogo, e de trás dos zumbis aparece um monte de robôs, que provavelmente são aqueles Mecha que o cara tinha falado, mas esse modelo é o SJ-52M, eles foram desenvolvidos há 2 anos atrás para ser usados em combate, eles são soldiers desenvolvidos para os fins militares, mas por quê? Por que eles vieram para esse lugar? Nesse lugar só há pessoas doentes.
e os robôs vão atirando nos zumbis, ativando a simulação, iniciando a análise da situação atual. E ela começa a analisar todas as informações do sistema dela, e ela vai lembrando do que o cara tinha dito. A história sobre a equipe de resgate era mentira. A razão por procurar por sobreviventes é porque na lei da IA, do artigo 1, da seção 1, a existência de humanos se torna impossível de enviar os soldados porque eles não podem machucar os seres humanos. Por isso que ele queria tirar os sobreviventes dali, para que eles pudessem fazer uma limpeza, a contramedida do vírus que será resolvida em 6 meses. O plano dos seres humanos para combater o vírus é enviar esses robôs IAs militares que não serão infectados pelo vírus, fazendo uma aniquilação completa dos infectados pelo mundo todo e remover completamente a fonte da infecção. Essa não, o jovem mestre Neville, ele corre perigo, e ela vai indo na velocidade da luz para casa do Neville, e ela vê que a porta já foi arrombada por alguém, e quando ela vai entrando ela vê uma pegada de alguém. Jovem mestre Neville, você está bem? E ela vê um dos robôs apontando a arma pro Neville, e ela vai usando o sistema para confirmar se o jovem mestre Neville está vivo. Felizmente não há nenhuma lesão no corpo dele. O inimigo é um soldier. Para uma IA doméstica como eu não tenho nenhuma chance de ganhar. Mesmo assim, eu devo proteger o jovem mestre Neville. Ele é o meu mestre, e ela dá uma pancada no robô, e o robô segura a mão dela. Então o soldier fica olhando para ela. Modelo confirmado, AMD 6555, a IA doméstica, confirmando o ataque desse indivíduo. Com base na lei IA, artigo 1, seção 3, eu devo eliminá-la. E o soldier dá um golpe na barriga dela, e ela fez uma simulação para ver qual a chance de vitória dela contra esse robô. E ela vê que a chance de vitória dela é de menos 0,01%. Eu não me importo com a taxa de vitória, mesmo que o meu corpo seja completamente destruído. Eu definitivamente vou proteger o jovem mestre Neville.